Olá pessoal, dessa vez aqui vamos trazer um trabalho da American Heart Association sobre as terapias digitais. Para a grande instituição mundial, né, que traz o ACLS, né, o suporte avançado de vida. Então, nada mais justo um trabalho da American Heart falando sobre a parte de hipertensão, né, com os grandes detalhes e que a gente sabe que teve recentemente, né, algumas mudanças específicas na mensuração, muito focado na mensuração domiciliar, só que a gente precisa ter uma validação de que os dados eles são validados, os dados eles são reais, são mensuráveis de forma adequada, né, que eu acho que é o grande problema aí. Vou deixar aqui na descrição do vídeo, né, o, o link para ter acesso ao paper, tá? Mas trazendo aqui para vocês o slide dos trabalhos. E na realidade a gente já viu muita coisa na prática, a seguinte situação: paciente com 2, 3, 4 drogas e a mensuração ainda não adequada, paciente fora do ambiente hospitalar fala que mensurou de uma forma, dentro do ambiente, no consultório ou no hospital, mensurando assim, os valores, né, sendo diferentes, né, aquele PA, em constante zigue-zague, ajustando em consulta, retorno marcado e aquela meta que não fecha, né. O que falta não é mais um comprimido, é aquela colinha, né, entre uma vida real, né, a monitorização e a decisão clínica. E tem nome essa cola, né, que é as terapias digitais. Não é um aplicativo de bem-estar, como foi originado lá que era falar das ondas, né, da internet, relacionada aos smartphones, em que colocava a primeira, segunda e terceira onda, né, do que tinha nas exposições e tudo mais. Com o papel da IA, da inteligência artificial, isso modificou nesse processo, né. Então essa cola, né, das terapias digitais, quando a gente associa IA na jogada, tem um outro detalhe, né, tem e também, assim, na a apresentação dos dados, né, a análise dos dados, que isso acaba sendo difícil. E talvez por isso quando a gente coloca, dispositivos em que é somente criado por pessoal que não é da área de saúde, ele não tem entendimento da validade. E precisa ter uma comunicação muito próxima de quem está fazendo a questão da mensuração com quem vai se comunicar, né. Porque quem está fazendo o dispositivo, por exemplo, não é uma equipe multiprofissional, não é um enfermeiro, não é um fisioterapeuta, não é um técnico de enfermagem, não é um farmacêutico, não é um bioquímico, né, não é um biomédico que está fazendo aquelas validações de dados. Que é o pessoal que não é dessa área, né, o pessoal lá da área de programação, e eu acredito que precisa a gente ter essa união relacionada a entender como é que é construído esses dados, justamente para ter uma validação de dados melhor, tá. Então assim, aí voltando ao contexto, né, não é um aplicativo de bem-estar naquela segunda onda lá, e a gente só precisa ajustar um pouquinho melhor, relacionado a essa questão de como é que é gerado o dado, né. As terapias digitais, como já colocado em outros vídeos, e ainda vou repetir muito ainda daqui para frente, né, uma intervenção terapêutica com um software que ele é validado, um desenho clínico que muda o desfecho. A base do que eu vou mostrar aqui está aí no review, né, de Caio Arada e Okura, que foi lá no saiu na revista Hypertension, lá em 2022, né. Mas assim, o que é terapia digital na linguagem do plantão, né. Aqui nesse quadro, o artigo ele organiza os termos, tá? Para quem ainda não viu, né, saúde digital ele acaba sendo o guarda-chuva, né? Medicina digital é uma aplicação clínica e o software como dispositivo médico é o software com função de dispositivo, né? A terapia digital é a intervenção terapêutica entregue por software, com evidência usada, isolada ou junto de fármacos e de dispositivos, tá? Em hipertensão, essa intervenção acopla educação personalizada, metas de estilos de vida, uma PA domiciliar validada, tem que ser validada a mensuração, uma adesão medicamentosa e os gatilhos de ação compartilhado entre paciente e equipe. Precisa existir esses gatilhos desses dados, né? A hipertensão, como já colocada já, né, ela segue como principal fator de risco cardiovascular modificável no mundo. Mesmo com arsenal farmacológico robusto, né, o controle ainda fica muito aquém do esperado em vários cenários. Esse artigo ele mostra de forma direta, sem abordagem estruturada para hábitos de vida,
sem a monitorização domiciliar de pressão arterial integrada a um aplicativo para decisão clínica bem feito, sem reduzir a inércia terapêutica, a curva de risco ele não cede como deveria. Para quem está lendo aí o artigo em inglês, lembrar que o HBPM, né, é a sigla para essa monitorização validada, mas a gente acaba utilizando HBPM para outras siglas, né, aqui no Brasil, como é parente de baixo peso molecular, só para não ter problema aí na parte da lida, tá? E assim, as terapias digitais eles entregam, né, a queda da pressão arterial, analisando aqui peça por peça. Vamos olhar esse diagrama aqui, que é lá do artigo, né? Aqui tem 3 engrenagens bem detalhadas que elas acabam trabalhando juntas, né? O paciente com aplicativo, educação e hipertensão, as metas de sal, potássio, peso, álcool, atividade física, sono, estresse, registro diário e o feedback, né? O app com o médico, que na parte mais gestor dessa aplicação, né, que é o console, um dashboard com dados objetivos já apresentados de forma estruturada, claro que com algum storytelling também é interessante, né, e observar as tendências e os alertas, tá? E o paciente com o médico, que aí é aí que é o que fecha ali o tripé, né, de decisão compartilhada com foco em meta de PA e mudança sustentável de hábito, né? Já nesse outro ciclo, tá? Aqui a sequência ela vira rotina, uma educação personalizada, experimentação, formação do hábito, reavaliação e nova personalização. A estratégia ela não precisa ser fixa, ela vai adaptando da maneira que ela tem que adaptar. Não, assim, a gente não precisa esperar o retorno no consultório, uma ligação, para poder fazer alguma intervenção, alguma modificação, desde que estejam os gatilhos bem delineados, bem documentados e validados também, tá? Essa arquitetura aqui, ela não vai vender personalização nenhuma, tá? Ela aciona o comportamento com medição e a devolutiva em momento oportuno, tá? E assim, vou colocar aqui o que pronto, esse quadro aqui, tá? O que é evidência, né? Com números. O que é evidência aqui no artigo ele traz? Vamos aqui aos ensaios aqui do próprio artigo, né? O Herb System no Japão, por exemplo, com 390 hipertensos sem tratamento, que é um programa digital de estilo de vida com integração a uma medição de pressão arterial domiciliar, né? Tem diferenças aí de variação no grupo da pressão arterial sistólica, da PAS, né? Ambulatorial, domiciliar e consultório, todos com relevância estatística, né? Todos com P menor do que 0,05, né? Então isso acaba sendo interessante nesse ponto de validação. O alvo para mim de manhã em casa, né, menor do que 135 por 85, que foi atingido por pelo menos 22% aí nos pacientes do grupo das terapias digitais versus um pouco mais de 10% aí no grupo controle, né? E uma coisa que chama atenção é o engajamento do aplicativo, que foi um pouco mais de 98%. Como é que a gente traduz isso? Alta adesão, né, e uma medição super objetiva, né. Outro estudo multicêntrico aí com 480 pacientes, né, com aplicativo completo. Por que eu estou falando aplicativo completo? A gente já vai chegar lá, mas é um aplicativo que tem diversos desenhos que a gente comentou aqui do que é possível, né, de um aplicativo, do que um aplicativo deve ter, né, com lembretes de pressão arterial, medicamento, exercício, alerta de consulta, módulo educativo, avaliação de saúde, teleconsulta, né, e telemedicina está integrado a isso e é super válido, né, porque isso antecipa muita coisa, mas muita coisa, e ainda mais no mundo que a gente vive que precisa das coisas muito mais rápido, né, em tempo real, acontecendo, sem perda de tempo, que a gente está sempre fazendo alguma coisa, né. Então, a queda média da pressão arterial sistólica aqui foi maior no grupo das terapias digitais, né, com significância estatística, e a proporção no fim aí deu 77% no grupo das terapias digitais versus 67% no grupo controle, né, e o P foi menor do que 0,001, né, então chamando a atenção. Esse outro aqui foi o coaching, né, isolado e um tracking simples, né. Esse termo coaching, né, ele preferiu dar desse termo, né, aqui assim, que é para mostrar que quando o desenho ele é raso, o efeito ele acaba se diluindo, né. No ensaio aqui com 333 hipertensos com controle ruim, o aplicativo de coaching, ele não superou o controle de pressão arterial sistólica aos 6 meses. Uma diferença aí ajustada que não mostrou nenhuma relevância clínica, né, igual 0,16,
embora o que ele coloca tenha levado a autoconfiança para controlar a PA, e talvez por isso que ele chamou de coach, né? Só vai aumentar a autoconfiança ali, mas o resultado clínico não aumentou, tá? Tradução prática disso daqui, porque assim, tudo tem um aprendizado, né? Qual a tradução prática desse artigo, desse trabalho aqui do coaching, né? Sem uma monitorização domiciliar de pressão arterial integrada ao aplicativo para decisão clínica, sem gatilho e sem gestão medicamentosa, o impacto ele acaba ficando tímido, né? Então, assim, só um coach motivacional ali não rola, tá? Bora lá. Outros sinais consistentes, por exemplo, esse outro trabalho aqui, com diabetes tipo 2, né, com ou sem hipertensão, né, um sistema centrado no paciente, aqui no registro, né, ele rendeu uma queda de pressão arterial sistólica em torno de 13 milímetros de mercúrio versus 5,4 milímetros de mercúrio no paciente no grupo do cuidado padrão, né, e teve uma relevância estatística, um PDOI 0,043, né. Outros ensaios clínicos mostrou uma melhora de adesão e redução da PA média ao longo do tempo, com educação via aplicativo. A meta-análise citada aqui no artigo, ele aponta uma queda de PA e ganho de adesão medicamentosa com aplicativos estruturados, né? Atenção a alguns mecanismos terapêuticos, tá? A terapia digital atua onde a gente mais falha no cotidiano, né? Comportamento, medição e ajuste. São esses 3 pontos o que a gente acaba falhando. Em relação a estilo de vida com diretriz e com a validação do dado, né, da informação, né? A gente tem uma redução de sódio, mais potássio, perda de peso, atividade física regular, álcool moderado, manejo de estresse e higiene do sono. A base de evidência, que está detalhada aqui nesse artigo, com referência de meta-análise, ensaios como o estudo substituto de sal, que reduziu o AVC, por exemplo, né, como os eventos cardiovasculares e mortalidades em idosos hipertensos lá nas áreas rurais da China, o estudo chinês. A monitorização validada de qualidade. Sobre isso, as diretrizes elas preferem uma PA fora do consultório, como que corrobora muito nos artigos mais recentes, né, na validação dos consensos, para diagnóstico e segmento. A PA domiciliar, ela antecipa o risco, né, melhor que a medida de consultório. Sem um aparelho validado, essa estratégia vai acabar perdendo uma precisão, né? O artigo ele ressalta a necessidade de dispositivos validados e aponta o problema do acesso e reembolso dos aparelhos em vários países. Sobre a adesão e a inércia que a gente comentou ali, tá? Lembretes, o acompanhamento remoto, alerta de titulação reduzem a não adesão e uma demora injustificada para intensificar o tratamento. Não precisa voltar no consultório para poder fazer ajuste ou uma ligação que às vezes a gente não consegue atender para poder fazer um ajuste melhor para esse paciente, né? Então a melhor adesão reduz o risco cardiovascular, como foi reforçado aí bastante nessas referências que foi colocada no artigo, tá? Sobre variabilidade pressórica e a medicina de antecipação, né? Aí, assim, é um contexto, uma discussão mais clínica, né? A gente sabe que a PA alta, ele é um fator de risco crônico, né? E essa variação, essa variabilidade pressórica exagerada, ela vai virar um gatilho de forma aguda para várias situações, não é isso? E o autor, ele descreveu a hipótese da ressonância, né? Com a variabilidade somada a estressores ambientais, aciona eventos em terreno vulnerável. A resposta caminha aí para a medicina de antecipação, com monitorização contínua e alerta antes de de algum evento que realmente aconteça, né? Aqui no artigo, ele aparece o conceito, né? Falando sobre dispositivos com actígrafo sensível, termômetro, barômetro, né, registrando a PA e sinais ambientais, enviando tudo em um data center. Isso aqui já é difícil fora. Imagine com a gente. O custo disso ainda é caro, mas se a gente olhar o que há alguns anos atrás ninguém tinha celular, celular não existia e hoje existe no mundo mais de um celular por habitante no mundo, então a gente imagina o que pode acontecer nos próximos anos, né? A análise de nuvem, o feedback para o paciente e para o médico. A ideia aqui é juntar a tendência de pressão arterial, comportamento ambiente para prevenir justamente janelas de risco e agir de forma antecipatória. Como é que a gente coloca de pé no nosso serviço? Sem pensar muito, né? Vamos pensar aqui antes em 3 cenários. Eu acho que colocando os cenários aqui a gente estabelece mais, né? O cenário e as metas objetivas, né? Vamos pensar aqui. O cenário 1, que é o consultório de hipertensão, né? Uma meta individual de pressão arterial por risco, por protocolo de medição domiciliar,
o aparelho tem que ser validado e o checklist de técnica. Sobre a escolha da terapia digital, uma educação personalizada, a monitorização domiciliar de PA integrado ao aplicativo, né, para tomar a decisão clínica de forma integrada, os lembretes das drogas, né, que o paciente estava utilizando, faz uma reconciliação ali dentro do aplicativo, o console clínico com tendências e gatilhos objetivos de ação. O fluxo entre as consultas, né? Entre as visitas ou consultas, né? O artigo chama de visita aí. Mas enfim, quem vê o alerta, em quanto tempo e qual o passo de ajuste que é autorizado depois disso, né? O pacote de estilo de vida, de forma bem pragmática, né? Meta semanal de passos ou minutos de atividades, quantos miligramas de sódio com substituto de sal quando fizer sentido, obviamente, as rotinas de sono, acompanhamento em mensagem curta, revisão a cada, sei lá, 14, 30 dias, dependendo do tipo de alteração. Lembrando que a gente consegue ainda, alguns aplicativos de sono, ver a qualidade do sono, né? O tempo de que o paciente roncou, que se movimentou, que teve sono. Enfim, tem aplicativo para tudo hoje e tem algumas integrações também que são possíveis, né? Como é que a gente estabelece as métricas? A pressão arterial sistólica média depois de 30 dias, a variabilidade durante esse período, como é que foi a adesão medicamentosa, o tempo de ajuste aí, até o ajuste, né, pós-alerta, e a proporção em meta por fenótipo. Se você tem um paciente mais obeso, um paciente mais magro, outras doenças e por aí vai, né? No cenário 2, né, vamos botar aqui um ambulatório de que tem aquele alto volume de paciente, né? A gente inicia com a coorte de risco intermediário e alto, né? A gente tem que padronizar a educação via app para um grupo grande, né? Pode criar um FAQ ali, aquele detalhezinho que a gente coloca aqueles questionários, né? Que ele pergunta, tanto por voz, com bot, até ensinei alguns vídeos atrás como é que cria um bot para isso, né? Obviamente que a gente tem que estabelecer um SLA clínico, né? O SLA, lembrando que é um tempo de resposta acordado, né? Quanto tempo vai ter essa resposta? Então, a gente tem que estabelecer esse SLA clínico para resposta a alertas de PA elevada, tá? E garantir que o paciente está vendo que se ele não vê, a gente vai ter que modificar a forma como é que esse paciente enxerga esses alertas, né? Um painel de serviço com taxa de cadastro, né, um ambulatório com grande volume, né, monitorização da pressão arterial, obviamente, que é o que a gente está bem discutindo aqui, né, desde que integrado ao aplicativo e de forma validada, que a gente vai fazendo um pacote ali a cada 5 dias, 7 dias, 10 dias, enfim, como a gente estruturar, a média do que a gente pode colocar e a variabilidade, né? Obviamente tem que ter essa leitura válida, né, em pacientes que estão na meta e qual foram as intensificações realizadas nesse período. Cenário 3, aí vou voltar para o ambiente mais hospitalar, né? Eu sei que, assim, se a gente colocar UTI, centro cirúrgico, emergência, pacientes mais críticos, é uma outra questão, né, de aplicação aqui, não cabe essa aplicação que foi discutida aqui no artigo, mas se a gente for considerar o tipo de aplicação que foi documentado aqui no artigo, vamos colocar aquele pós-alta de hipertensão de paciente de difícil controle, né? Aquela transição segura com terapia digital, uma monitoração domiciliar da PA, integrado ao aplicativo, né, para essa decisão clínica e um ajuste rápido ali nas primeiras 2 e 4 semanas, esses pacientes ali para a gente poder ficar garantindo que esse paciente tem um controle mais adequado e não tem um retorno precoce ao hospital, por exemplo, tá? Um pré e pós-operatório de risco, né? Que a gente pode botar um foco na variabilidade, por exemplo, pressórica, na qualidade do sono, uso de álcool, estresse, e combinar a terapia digital com teleconsulta curta para intervenção precoce e garantir que o paciente vá fazer o procedimento naquele dia e que ele não chegue com a pressão alta e o anestesista acaba cancelando a cirurgia, que é o que o anestesista gosta de fazer, né? Um ponto que eu gosto aqui, que o artigo traz, são as limitações, tá? E como contornar. Ele, de fato, aqui, esse artigo, ele acaba sendo honesto sobre diversos limites, né? Por exemplo, a qualidade metodológica que ele coloca como moderada em parte dos ensaios clínicos, né? As intervenções e os comparadores, né? Como é que foi avaliado de forma bem heterogênea, uma integração limitada com o prontuário, barreiras de acesso a smartphone, internet e aparelhos, né? Nem sempre a gente vai ter acesso à internet, né? A literacia digital variável, como é que a gente estabelece os prompts, como é que a gente se comunica, como é que a gente avalia os dados. Vou deixar a subliterácia para outro momento para a gente poder discutir, né? As lacunas regulatórias específicas para as terapias digitais, que eu vou discutir em outro momento também, né? E assim, um dado interessante que eu gostaria de puxar aqui na questão da limitação que ele coloca lá,
e bem interessante mesmo, para quebrar um mito, né? Mesmo em estudos em que o idoso ele é a população-alvo, né, de estudo, no meu caso ali do STEP, né, o estudo clínico de estratégia de intervenção de PA em pacientes hipertensos idosos, um pouco não, quase 96% desses pacientes conseguiram enviar uma pressão arterial domiciliar através do smartphone, é o que acaba derrubando o mito de que a idade ele acaba bloqueando, né, o engajamento quando a experiência ela é bem desenhada, tá? Privacidade e segurança, ele exige processos sólidos com referência à GDPR, que é a legislação europeia, que a gente vai discutir em outro momento, e o HIPAA Compliance, que é o regulamento americano sobre o que a gente faz com os dados, né, nesse artigo aí. Mas também vão ser referências que essas duas legislações, junto com o da Anvisa, a gente vai discutir em outro momento também, em outro vídeo, tá? Um checklist rápido para a gente escolher que terapia digital que a gente vai ter para o nosso paciente, tá? Se tem educação personalizada, né, com foco sal, potássio, peso, álcool, atividade, sono, estresse, e obviamente que esteja alinhados com as diretrizes, né? Há uma integração validada da monitorização dessa pressão arterial, né, com um calendário de medidas e uma validação também da técnica como for coletada, tá? Existem alguns sites que a gente vai lá, verifica se tal dispositivo oferece tal qualidade, se de fato ele realmente oferece tal dado, informação que a gente gostaria, tá? Define gatilhos objetivos com ajustes entre as consultas. Eu preciso desses gatilhos, sem os gatilhos a gente não tem como estabelecer nenhuma meta, tá? A gente não tem como estabelecer nenhum ajuste programado, então a gente precisa saber exatamente quais são os gatilhos, tá? Até para personalizar melhor a terapia para o paciente. A entrega de relatórios exportáveis para o prontuário, a gente precisa anexar no prontuário para mostrar e justificar, né, o nosso processo de decisão. Trazer as métricas de engajamento e resultado clínico para o time, né? Para que ele acompanhe de forma ali semanal, a cada 10 dias, 15 dias, como tem que ser, como é de forma programada anteriormente, né? E obviamente mostrar a evidência em ensaios clínicos, em estudos iguais a esse daqui, né? Semelhante ali à da tabela que a gente apresentou, ideal quando houver impacto na pressão arterial sistólica com significância e ganho de proporção em meta. Para quem lidera o serviço, tá? Vamos falar aqui para o gestor, tá? A gente precisa ajustar o contrato e o processo assistencial, né? A gente precisa estabelecer quem liga os pontos na equipe, como chegam esses dados, que ajustes estão pré-aprovados e como funciona a auditoria clínica. O artigo ele aponta a necessidade de integração real com o sistema de saúde e incentivos para acesso a dispositivos validados. Sem isso, a estratégia vai perder tração, tá? Então, são esses pontos. Sim, e agora para a gente fechar, né? Para a gente realizar um fechamento aqui, a terapia digital, ela, em hipertensão, é o tratamento digital com régua clínica, tá? Quando o desenho ele é completo, com monitorização domiciliar de qualidade, educação viva, né? Uma adesão monitorada e uma decisão acelerada, a PA ela cede, a variabilidade ela dá aquela acalmada e a proporção em meta ela cresce, tá? As evidências reunidas, elas acabam indicando que terapia digital em hipertensão funciona quando traduz diretriz e rotina mensurável. Educação personalizada, monitorização domiciliar com dispositivo validado, reforço de adesão, gatilho objetivo para titulação entre consultas. Os ensaios com desenhos mais robustos, eles acabam mostrando redução adicional da PA e maior proporção de pacientes sem meta, como é o caso ali do REB System, né? Com queda de pressão arterial sistólica ambulatorial, domiciliar e de consultório, além de um engajamento elevado. E naquele estudo multicêntrico com 480 participantes que registrou maior redução de PAS, né, da PA sistólica, e maior taxa de controle em relação ao cuidado padrão. Quando a intervenção digital se limita ao coaching, né, genérico, né, sem que a gente acabou falando, né, ele sem interação, aquela monitorização validada, sem critérios explícitos de ajuste, sem uma visualização clínica, o efeito acaba diminuindo, tá? Acaba sendo só mais. Aí sim, é um aplicativo qualquer, tá? Existem limitações que a gente precisa de enfrentamento sistemático, como as intervenções de forma heterogênea, a forma de comparação de forma heterogênea, os estudos duplos cegos são raros, uma integração incipiente com o prontuário, né, a conectividade ruim,
gradientes de literacia digital, né, a forma que a gente comunica com os dispositivos e com a inteligência artificial, os requisitos regulatórios ainda que ainda estão em consolidação e exigências de proteção cada vez mais robusta, inclusive a questão de segurança de dados, né. Mas é só um dado de pressão arterial que pode ser vazado ou roubado. Na realidade, você está deixando aberto uma janela para acessar o celular, o smartphone ou o dispositivo que ele está usando, né? Um tablet, por exemplo, e pode roubar outros dados que não sejam somente aquilo, né? Então, todos os dados sensíveis a gente tem que ter preocupação quanto a isso, né? Mas assim, mesmo assim, algumas experiências, como transmissão de PA por idosos lá no STEP, né, sugerem que barreiras de uso não são transponíveis quando a experiência ela acaba sendo bem desenhada e o fluxo assistencial ele acaba sendo claro, tá? Para consolidar só essas terapias digitais como parte do padrão de cuidado de hipertensão, algumas prioridades imediatas vão incluir padronização de núcleo mínimo de funcionalidade clínica, adoção de desfecho central comparáveis entre os estudos, por exemplo, uma pressão arterial sistólica de 24 horas, pressão arterial domiciliar, meta, né, a proporção em meta, tempo até intensificação, uma adesão objetiva e eventos cardiovasculares. Né? Uma integração técnica com sistemas clínicos de remuneração que reconheça o trabalho da monitorização e decisão entre as visitas, que eu acho que isso vai demorar bastante ainda, mas a gente precisa pontuar isso, que é super válido. Né? As políticas de acesso a esse tipo de dispositivos validados de mensuração, auditoria de privacidade com comunicação transparente do paciente. O paciente é o dono do dado. Né? E a mensagem prática ela é direta. A terapia digital ela não substitui a farmacoterapia, tá? Nem acompanhamento médico. Ela organiza o comportamento, medição e decisão. Comportamento, medição e decisão, tá? Onde aplicativo com conteúdo alinhado e diretriz, uma mensuração domiciliar de forma confiável e validada, né? Um dashboard clínico de forma clara, mostrando ao médico que está gerenciando os dados desse paciente para tomar um processo de decisão clínica, né? Esses gatilhos eles surgem, ajustes médicos acompanhados semanalmente ou quinzenalmente, a cada 10 dias, 5 dias, como queira, tá? E vai surgir aí quedas adicionais de pressão e mais pacientes no alvo, né? O próximo passo, ele pede estudos maiores, como todo grande artigo interessante ele fala, né? Tem que ser estudos multicêntricos, para a gente poder ter uma base de dados de pacientes mais elaborado, uma avaliação de custo-efetividade, né, impacto em desfecho mais duro, né, para sustentar a escala institucional com segurança e equidade. Então a gente fica por aqui e depois a gente discute os outros pontos que a gente ficou de discutir nos próximos vídeos.